e você escreveu, acho que foi a última biografia importante de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I tem uma penca de biografias interessantes, todas mostrando que personagem difícil de apreender, né? E você escreveu exatamente esse livro, que é Dom Pedro I sem herói, sem nenhum caráter, né? Que é uma expressão tirada do Macunaíma, do Pois Mário de é. Andrade. Às vezes eu fico assim, será que foi uma boa ideia? Porque, em geral, a pessoa associa a um tipo de malandragem. E a ideia, primeiro eu digo no prefácio desse livro que é um herói com H maiúsculo, porque ele teve seus heroísmos, né? Eu não acredito em heróis nem em santos, né? Enfim, nem em figuras assim que são eleitas. Ele era um homem com suas contradições, suas fraquezas, suas faltas, sua ausência de caráter em muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, foi indispensável para o processo. O processo da independência, assim, ele, o FICO, a ideia de que precisávamos de uma instituição sólida como a monarquia, com um representante no Brasil para viabilizar a independência, e isso foi percebido por aqueles brasileiros, se o príncipe fosse embora, isso aqui ia se desmanchar, se acabava, porque não havia nada que juntasse, que unisse o Maranhão, o Pará, a Bahia, ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul. Então, era essa instituição, esse príncipe, que precisava ser mantido aqui, e o modelo monárquico também, de forma que aquele rapaz representou, e ele era um rapaz, quer dizer, ele era aquilo tudo, simbólico, etc., e ao mesmo tempo um rapaz muito mal educado, por sinal, com a cultura construída aqui e ali, com uma sensibilidade para os problemas modernos, para a Constituição, para um fascínio pela figura de Napoleão Bonaparte, enfim. Então é um personagem contraditório, mas muito interessante por causa disso mesmo. E por isso que é bom espanar todas essas coisas que criam o mito, o herói, ou que criam o vilão, o espancador de mulheres, o mulherengo, que só vivia atrás de um rabo de saia, como se dizia antigamente, e pensar nesse cara, nesse rapaz que ficou aqui quando o pai foi embora em abril de 21, levando todo o dinheiro do tesouro, tendo que lidar com tropas portuguesas que ameaçavam e ameaçaram, quando ele declarou que ficava, ameaçaram levá-lo à força para Portugal, e enfrentou isso tudo com apoio de brasileiros com os quais ele estava começando a estabelecer uma ligação. Isso é muito interessante, porque ele, ao lado de uma mulher muito inteligente também, Dona Leopoldina, uma moça que passa por uma transformação, porque era uma absolutista, uma legitimista, da tradição mais santa aliança do mundo, que era a Áustria, e ela percebe, né, isso é muito interessante, ela percebe, há alguns que acham, talvez o Oberacke, que é o maior biógrafo da Dona Leopoldina. Carlos Oberacke Jr., que esse é um escreveu livro um tijolaço que sobre precisa ser reeditado e é com raríssimo urgência. de encontrar. Ela era muito ligada, ficou até por falta de opções, ao representante da Áustria no Rio de Janeiro, que era o Barão de Mariscal. E esse barão escrevia diariamente para o Metternich, contando tudo o que acontecia aqui. Metternich era o chanceler do imperador da Áustria e o patrono da Santa Aliança. Quem mandava na Europa naquele momento. Aliás, a correspondência dos diplomatas é o melhor produto, o melhor material para se trabalhar, porque eles são muito fofoqueiros. Então, até umas pancadas que a futura Marquesa de Sade levou do ex-marido, que depois Dom Pedro foi lá e deu umas pancadas nesse, ele conta para o Metternich. Mas o fato é que esse homem, esse diplomata, ele percebe também que naquele momento, para Dona Leopoldina e para os netos do imperador da Áustria, era melhor ficar no Brasil. Porque aqui, mesmo que viesse constituinte, mesmo que a coisa, ela seria mitigada pelo fato daqui o pessoal tá doido para ficar com aquele príncipe ali e ia fazer um acordão com ele para ele ficar. Mas eu acho que eles pertenciam a uma geração que, tendo sido criado no antigo regime, já tinha uma sensibilidade. Eles eram muito jovens, né? Eles tinham uma sensibilidade para o mundo novo que estava sendo criado. Porque, repara, a Leopoldina era uma arquiduquesa austríaca, criada no absolutismo mais fidedigno e austero da Europa, representado pela corte de Viena, né? Que era a corte do Metternich, que era a corte do pai dela, o imperador Francisco.
Mas repara, a irmã dela já tinha sido obrigada a se casar com Napoleão Bonaparte. Que foi a Maria Luísa, que foi a segunda esposa de Napoleão Bonaparte. Quer dizer, ela já tinha as novidades ali, necessidade de transigência. De repente, ela percebeu isso também, no caso brasileiro, como o próprio Dom Pedro tinha percebido também, né? Agora, o que você acha dessa... Você, eu acho que interpretou de uma maneira muito sagaz no seu livro sobre Dom Pedro I, essa questão do temperamento dele, como é que ele é criado de uma maneira solta no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo que ele tem um caráter que é impetuoso, mas é inconstante. Como é que isso, de repente, esse temperamento que pode não servir para certas circunstâncias, né, eu fico pensando nisso, assim, esse não é um temperamento para um governante de rotina, normal, que administra situações estabilizadas. Esse temperamento é o temperamento do filho dele, Dom Pedro II. Mas não era o temperamento dele. Não. Mas para épocas excepcionais, talvez, que bom que ele tivesse esse temperamento, porque que outro teria coragem de embarcar na independência, romper com as cortes de Lisboa, tentar mostrar para o pai que era melhor do que ele, ao mesmo tempo bancar uma guerra. Se você não tivesse alguém com esse tipo de caráter, né, a independência, não, eu acho que as circunstâncias é que determinam um pouco se aqueles traços que podem parecer amorais ou flexíveis numa perspectiva estática, né, às vezes numa perspectiva dinâmica ou contextual, eles são úteis. E ali, essa coisa do rei soldado, né, dele querer imitar Napoleão, não tendo muito talento, mas achando que podia ter essa vocação de herói, né? É uma frase que eu cito no livro e que eu gostava, mas que é atribuída ao Joaquim Nabuco, que é: o problema das revoluções é que sem os exaltados é impossível fazê-las e com eles é impossível governar. Quer dizer, o exaltado ali era indispensável para sou brasileiro, vou assinar essa declaração com meu sangue. Uma das mensagens que ele manda para o pai que causou hilariedade lá nas cortes de Lisboa por causa do excesso, do exagero. E acho que sim, esse tipo de temperamento de ruptura foi necessário naquele momento que Dom João ia empurrando com a barriga, o que desse para ir adiando, concordando, até a coisa se gastar por si mesma, como ele fez lá em Portugal com o liberalismo, né? E Dom Pedro era do impulso, da paixão, e essa paixão também vai resultar na briga depois dele com o Zé Bonifácio. O interessante é que ele também foi relativamente hábil na condução da sua política. Ele nunca arredou da ideia de que ele era um constitucionalista. A ideia de obrigar a ter uma Constituição, fazer uma Constituição. Eu prometi, vou fazer, e fez uma Carta Constitucional em 24, depois em 26 faz outra para Portugal, quando o pai morre. Enfim, e contra a vontade da Santa Aliança, contra a vontade das monarquias lá na Europa, que ainda brigavam, né, para impedir o avanço do liberalismo. Então, é uma convicção e um espírito antenado com o seu momento, que era dele. Apesar dele não ser brilhante, ele também não era um estúpido. E as amizades dele com o Antônio Teles, que foi um grande diplomata, o representante dele na Áustria, que depois vai acompanhá-lo e se tornará o grande amigo da viúva, né, Dona Amélia, quando ele morrer. Esse personagem inteligente, culto e com uma formação europeia vai ter no Dom Pedro um chefe. Ele sempre vai cortejar o imperador e respeitar naquele rapaz estovado que escrevia coisas indecentes sobre as mulheres e não sei o quê, uma pessoa real, né, uma pessoa da monarquia e um príncipe com capacidade. E o mais interessante, a Europa viu ele de forma positiva. Quando ele chega lá, em 31, a visão... Depois da abdicação. Quando ele abdica, em 7 de abril de 1831, expulso praticamente daqui pelos liberais que viam nele um projeto de autoritarismo ou de ligação, de reunião das duas coroas, etc., ele é aclamado quando chega na Europa. Ele é recebido em Coburgo, o porto onde ele chega no começo de junho de 1831, ele é saudado como o herói do constitucionalismo, o príncipe que deu constituições àqueles índios do Brasil e àqueles
atrasadíssimos portugueses, supersticiosos, etc. Então, era um cara da modernidade. E ele ainda tem a grande vantagem de ser casado com a neta do Napoleão Bonaparte, que estava voltando à moda. 10 anos depois da morte do Napoleão, o culto ao Napoleão tinha se tornado tão exagerado que o sujeito que está associado a Napoleão Bonaparte era um ponto a mais. Essa era, não, Dona era mais a Amélia. Leopoldina. A Leopoldina tinha morrido. Dona Essa Leopoldina. Dona Amélia, que era filho de Eugênio Beauharnais, que era o filho da Josefina que Napoleão perfilhou.